Boa noite, gente. Estamos hoje no nosso penúltimo encontro do nosso curso de extensão sobre cinema e educação, pensando na educação brasileira. Hoje teremos a oportunidade de ouvir as reflexões da Delma Pereira sobre o documentário Pro Dia Nascer Feliz. Está lá no YouTube, né, compartilhando no grupo com todos e todas. Conhecendo a Delma, ela é mestra em Educação Científica, Inclusão e Diversidade pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, pedagoga, psicopedagoga, especialista em alfabetização pela UFES, especialista e professora em atendimento educacional especializado, palestrante, militante negra e das pessoas com deficiência, além de participar de antologias. Delma, obrigado pela disponibilidade em estar com a gente nessa noite de hoje, e agradeço também ao João pela ponte, né, em poder conhecer a Delma, trazendo ela no último encontro e fazendo essa ponte para a gente estar aqui hoje, podendo aprender um pouco com ela. Obrigado, Delma, a palavra está contigo. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Agradeço, de fato, né, esse convite. Nossa discussão hoje vai gerar a partir do documentário, né, Pro Dia Nascer Feliz, muito forte, né? Traz, assim, diversas questões sociais, educacionais, né, todas implicadas mesmo na nossa prática pedagógica, no nosso cotidiano escolar, muitas reflexões que mexem com a gente, né? E aí eu vou começar, né, porque a gente observa que há uma análise paralela entre as escolas particulares, né? Uma escola particular, escolas de periferias do Nordeste, aqui de Pernambuco, de São Paulo, do Rio de Janeiro. E algo que chama atenção, central assim do filme, é a desigualdade social, né? O carro-chefe que vem abordando como a desigualdade social ela vai desenrolar várias outras situações sociais. Violência juvenil, falta de perspectiva desses jovens, a gravidez na adolescência. Quando isso vem impactando, né, diariamente, os sonhos dos nossos jovens. E estando como professora, né, de uma escola pública aqui em Feira de Santana, nós observamos que muitas vezes, de fato, esse documentário, ele se replica muitas vezes em muitas situações, né? Quando a gente observa que nossos estudantes, ele parece que está, assim, apático, né? Não tem um engajamento, não tem um despertar, não vou falar isso de forma generalizada, mas que uma grande parte não tem se mobilizado a estar envolvido nesse ambiente escolar, porque muitas vezes o crime, a vida lá fora é muito mais dinâmica do que a nossa escola, né? Então, a escola está em um horizonte e a vida desse estudante está em outro horizonte. Então, parece que a coisa não está, na verdade, correlacionada, e isso faz com que esses estudantes não tenham uma visibilidade, né? Um interesse em perceber que a escola poderia ser, de fato, um caminho, um dos caminhos, né? E a gente lembra muito de Paulo Freire, que ele diz, né, se a escola sozinha não transforma a sociedade, né? Então, a gente vai observando como isso, de fato, é. A escola é um espaço social, mas, por si só, ela não dá conta desse complexo social que é a sociedade. Então, se a gente não pensa em políticas públicas, projetos articulados, escola, sociedade, baseado em minimizar essa questão da desigualdade social, isso claramente a gente está vendo na escola, a evasão escolar, o desinteresse, a indisciplina, e a gente vai falar assim, poxa, por que, né, quando começa o documentário falando que será que essa juventude está desviada, né? O que está impactando para que nossos jovens não tenham essa atração por esse ambiente escolar? Como é que nós, enquanto profissionais, podemos fazer? Mas a gente tem que lembrar que sozinho nós não conseguiremos fazer, porque a escola é apenas um espaço social desse contexto, dessa complexidade que é a sociedade. Tem vários outros, tem ambiente familiar, tem a questão política, tem vários interesses. E aí, eu vou começar um pouquinho falando quando as meninas, vou pegar pelo final, a gente vai começar pelo fim, né? Quando aquela, na escola privada, né? Particular, privada não particular, as meninas falam que elas vivem numa bolha,
né? Tem várias falas. A gente vive numa bolha e são muitos mundos diferentes. Eu poderia até fazer um trabalho voluntário, mas eu precisaria parar a minha natação, né? E a outra fala, não, nossa, eu passo 5 horas tendo aula particulares. Então, observe como é destoante a realidade de um grupo, de uma minoria, de uma parcela de uma sociedade, e a gente olha para o outro lado e a gente vê aquele montante que somos nós, né, a classe popular. E isso faz com que a gente observe como essa desigualdade ela é tão perversa, tão violenta, muitas vezes, como Bourdieu fala, né? Violências em cima de violências, duplamente violências, né? Porque a gente diz que esse sujeito, todos têm acesso à educação, todos pela educação, ninguém está fora da educação, né? Um direito humano à educação, é um direito humano garantido por lei, mas na prática a gente vê que é uma expulsão encoberta. Porque esses meninos têm acesso, sim, à educação, à escola, sim, tem uma democratização, mas as condições sociais não permitem que eles permaneçam, né? A violência não permite que ele permaneçam. É muito mais sedutor que essa vida, né, mais sedutora do que a escola por si só o quadro, né? Então, assim, quando a gente tem uma prática mais crítica, que a gente vai lá e tenta mesmo fazer uma reflexão crítica do que ali está sendo posto na escola e a vivência desse estudante, a gente começa, algumas vezes, a observar uns olhares mais brilhantes. Mas as cobranças externas também fazem com que, muitas vezes, a nossa prática fique muito na mesmice, né? No repetir, sem fazer uma reflexão mais profunda com os estudantes, para que eles possam estar, de fato, observando e analisando por que isso acontece, né? Por que esses meninos são assassinados, por que o Brasil é o país que mais matam jovens negros, por quê? O que está por trás disso, né? Então, isso tudo está envolvido na questão da desigualdade social. E é importante a gente observar como o governo, em alguns momentos, tenta seduzir esses meninos pela Bolsa Presença, né? Que muitos criticam, e a gente vai observando que é uma forma, uma tentativa de tirar esses meninos da rua para que eles não possam invadir. Mas, por outro lado, a gente observa que um projeto foi pensado em 2014, que é o Plano Nacional de Educação, pensado no tempo integral, pouco se foi feito, a ponto que o governo federal agora estendeu, né, para que tivesse os municípios, o Estado pudesse se adaptar, mas foi uma década esse PNE, para que as escolas, de fato, tivessem o tempo integral, para os estudantes estarem em tempo integral, e a gente observa que, na verdade, não se faz, não se tem. Por quê? Porque não há um interesse político. A educação integral, né, o tempo integral, deveria ser, de fato, um direito dos estudantes, para que eles pudessem estar dentro da escola, sendo de fato alimentado, sendo de fato tendo investimento. Mas a gente volta para a nossa realidade, a gente observa aqui em Feira de Santana. Poucas escolas têm tempo integral. E as escolas que têm são 2 turmas e, de fato, não tem nada de tempo integral. São funcionárias da limpeza que ficam com os estudantes, porque não tem professor. São aulas vagas, ou são aulas a todo momento, com o mesmo professor, manhã e tarde. Então, a gente observa que há uma máscara, né? As máscaras são colocadas para que passe para a sociedade que é um tempo integral nas escolas, mas que de fato não foi. Foi um processo muito aligerado aqui na nossa cidade, inclusive os pais não compreenderam porque tinham que mudar, né? Não houve uma política de fato séria, e aí a gente observa que isso faz com que a nossa educação comece a se distanciar. Outro ponto que chama muito a nossa atenção é como os professores, né, no início, nas escolas, de modo geral, nas escolas públicas, há uma ausência, né, uma falta constante de professores. E como isso também tem muitas coisas por trás, né? Tem os cursos que eles falam sobre, né, que eles estão fazendo pós-graduação dia de sexta-feira, tem a questão mesmo do desgaste emocional, que uma professora fala muito desse desgaste emocional, que é um desgaste físico, mental, né? Então, a gente observa isso. Então, é uma forma de fuga, estar ausente da escola, né? E a gente, por outro lado, a gente observa também que os estudantes muitas vezes gostam quando tem essas aulas vagas, porque podem sair, outros já não, né? Porque eles observam que é o único meio que eles poderiam mudar essa realidade que eles vivem.
Então, a gente observa que todo esse contexto que nós estamos vivendo, educacional no Brasil, é muito mais sério do que a gente imagina, porque ele vem desdobrando todo um trabalho, né, de docente, de insatisfação docente, porque a gente realmente está observando que é um adoecimento generalizado, a questão da falta de valorização dos profissionais. Então, isso tudo a gente vai observando como os estudantes também vão perdendo. Então, a gente observa, então, enquanto a escola particular, os alunos têm aulas extras, né, particulares, 5 horas de aulas particulares, sem nenhuma ausência de professor, e se tiver, tem professor substituto, nas escolas públicas a gente não observa isso, né? Então, assim, quando a gente coloca isso na balança, nossos alunos, de fato, têm condições de concorrer de forma igualitária, é, de fato, uma paridade social que a gente observa isso, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer com que essas lacunas, de fato, não aconteçam e que estudantes possam ter condições de competir para chegar no Enem e fazer brilhar também? Claro que a gente observa que tem outros contextos que são satisfatórios, mas, de modo geral, a gente observa que há, de fato, um investimento, há todo o interesse para os meninos se manterem no poder, vou dizer assim. Quando, no final, as meninas da escola particular disseram, né? Nós não temos culpa que nós temos ricas. Não foi uma opção, mas não é opção, foi uma opção de um projeto estruturado para tal, e para se manter esse projeto, né? Quando a gente faz todo um trabalho de sucateamento de uma escola pública, que atende particularmente, especificamente, os professores, né, pertencentes à classe popular, praticamente, os alunos negros, a gente observa que nossas escolas são, grande parte, alunos negros. A gente está fazendo, de fato, que essa estrutura social permaneça e racial também, né? Então, a gente não tem como falar da questão de uma escola sucateada com a questão de um país racista como o nosso. Não tem como dissociar, porque se a gente observa, até pelas imagens que foi produzida em 2005, né, 2004, 2005, a escola particular, a gente não viu nenhum aluno ou aluna negro, né, negra. Por quê? Porque nós não estamos nesse ambiente privilegiado, porque é uma forma de privilégio também. E a gente observa que há uma política, de fato, de colocar estudantes, né, de classe popular, pessoas negras, que a sua grande maioria, a desigualdade social está relacionada diretamente à desigualdade racial também, nesse sentido da distância de oportunidade. A gente não tem como negar que isso também é questão do racismo, está permeado, né, nessa base aí. E é interessante que tem um aluno que ele diz, vocês podem também estar compartilhando comigo, né, algumas informações. A menina, né, da primeira escola, a Verônica, me chamou muita atenção, que ela disse que muitos professores também não acreditam que ela produz aquelas poesias. Me chamou muita atenção nisso. O que está por trás dessa não crença, né, dessa não aprendizagem, dessa credibilidade dos nossos alunos? Tem uma profecia que se chama profecia de autorrealização. Essa profecia perpassa pela ideia que, por si só, os estudantes já nasceram para perder, né? Não tem privilégio nenhum, e os outros estudantes, aquele que tem condições sociais, que tem toda a família de apoio, tem todo o recurso financeiro, esse estudante nasceu para brilhar. Se eu tenho essa profecia dentro da minha prática pedagógica, a profecia da autorrealização, eu vou entender que eu não preciso fazer nenhum investimento para esses estudantes da classe popular, porque por si só eles não têm condições, né? Então, faz com que a gente não tenha essa credibilidade. Então, quando eu li, né, quando a gente assiste o filme, e ela diz, né, Verônica diz, eu venho, ela coloca, né, eu não tenho nota boa, porque eles acham que eu peguei em algum lugar, não foi da minha autoria, mas eles nunca acreditam que fui eu que fiz, né? Então, isso revela, na fala dessa estudante, que nós, professores, precisamos entender que dentro do nosso grupo, lá dos nossos estudantes, há potência, sim. Agora, precisa ser limitado, claro, né? A gente precisa, de fato, ter um trabalho de investimento, não só nosso, e isso é importante dizer,
que quando a gente fala professor, é porque muitas vezes, e de fato, nós como donos ali da sala de aula, porque nós somos, eu falo dono no sentido que nós estamos ali fazendo um trabalho acontecer, uma prática mais reflexiva ou não, é muito também de concepção de vida que nós temos, né? Podemos ser apenas e o único instrumento para esse estudante. Infelizmente, é uma realidade, né? E com esse cansaço físico, emocional que nós estamos vivendo nos últimos tempos, isso faz com que nosso brilho também se apague um pouco e a gente fique um pouco apático, né? Então, por isso é tão importante essa coletividade entre o grupo, rede de apoio, para que a gente não possa se perder. E aí, Verônica diz o seguinte, a primeira poesia dela me chamou muita atenção quando ela diz: na maioria das vezes, a gente nem tem chance de sonhar aqui. Nossa, gente. Se a gente não tem sonho, se a gente não tem perspectiva de vida, para que estudar? Porque nada, né, me move. Eu preciso ter um sonho para me mover. Então, quando ela diz, né, que na maioria das vezes ela não tem nem sonho, nem chance de sonhar naquela realidade, de estudar em outra escola, 31 quilômetros, né, da comunidade que ela vive, que às vezes vai para a escola 3 vezes no máximo na semana, porque dos outros dias o ônibus está quebrado. Não veja, né, o quanto é difícil a gente dizer, olha, todo mundo tem acesso, o Enem está aí, então todo mundo tem a mesma oportunidade. Será? Será que quando eu vejo, né, no Feira de Santana, como não sei se todos sabem, é uma cidade que historicamente ela nasce a partir das feiras livres. Então, por isso, Feira de Santana. Quando eu vejo esses meninos, jovens, né, pré-adolescentes, adolescentes, crianças nas feiras livres, mas em especial adolescentes empurrando o carrinho de mão, distâncias quilométricas, né? O dia todo, sol e chuva, chuva e sol. E à noite fala, nossa, não vai para a escola porque não quer. O que não falta é escola na cidade. Será? É tão fácil assim, é tão simplista. É tão fácil andar o dia todo no sol e na chuva, levando o carro de mão cheio, carregado de verduras, frutas, na certeza, não sei se vai vender ou não, ou se toda aquela mercadoria voltará para casa. Será que esse jovem tem mesma disposição que um adolescente na sua mesma faixa etária tem, que estar no ar-condicionado na sua escola, sentadinho, estudando, tendo um pai e mãe para sustentá-los, sem que eles sejam também o provedor dessa família? Será que é tão fácil assim? Será que é só apenas querer? Ou é um conjunto de ações que a gente precisa oportunizar? É o querer, no sentido também tem que ter as oportunidades, condições mesmo de permanência. Então, são várias questões que a gente precisa compreender. Se a gente vê alguns casos, sim, o aluno aqui passou, né, que foi um destaque nacional, depois, estudando no escuro, com a luz do celular, né, com um irmão com deficiência que não deixava ele estudar, porque o irmão tem uma deficiência e fica muito agitado, e ele teve que ficar na casa vizinha, sem energia. Ele passou cine medicina, mas depois de quantos anos e quantas lutas foram? Será que é tão simples assim? Né? Será que é só querer, tá? Me debruçar, estudar e pronto? Né? Então, o documentário traz várias questões, né? Me fez lembrar, como eu falei para vocês, do PNE, sobre o tempo integral, me fez lembrar de todas essas questões da profecia da autorrealização, né? Quando a gente não investe nesse estudante porque não tem o que perder tempo, então por que eu vou perder meu tempo? Eu preciso investir meu tempo naquele estudante que tem mais potencial para, né? E aí a gente vai olhando, quando essa Valéria chamou muito a minha atenção, outros estudantes também, quando ela diz o seguinte: eu poderia ser um adolescente normal, se não tivesse uma família formada por 11 pessoas. Eu deveria ter sido uma criança normal, se não fossem as responsabilidades que eu cumpria. Eu deveria gostar do que faço, se não fosse obrigada a fazer. Eu deveria frequentar um ambiente de lazer, se não tivesse que trabalhar. Eu deveria reclamar quando disserem algo que eu não gosto, se não tivesse inspiração para descrever cada situação. Eu poderia reivindicar quando sou julgada injustamente.
mas calma e a humanidade prevalece. Eu deveria ter uma péssima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver. Então, a gente observa, né, que Valéria gosta de ler, né, literaturas clássicas, e isso fez salvar Valéria, né? Salvar no sentido, assim, de ser uma menina tão sensível à sua realidade e produzir textos, vários textos, como ela relata ali. Pena que Valéria, como tantos outros estudantes da classe popular, eles são invisibilizados, porque logo Valéria vai ter que trabalhar para sustentar também sua família. Então, quando a gente fala da Bolsa Presença, que muito é criticada, a gente precisa pensar que quando a gente tem uma Bolsa Presença para estudantes, claro que na esmola a gente está incentivando de fato os estudantes a permanecerem na escola, é uma forma, um caminho desses estudantes permanecerem nesse ambiente e não serem seduzidos pelo mundo do tráfico, que é muito mais sedutor, né? E aí, conversando com um jovem, ele relatando que como foi difícil a realidade dele. Tinha um grupo de colegas que estavam planejando um assalto e ele é ajudante de pedreiro. E ele falou assim que não iria, porque ele é filho único, então ele não iria, né? Desse desgosto da mãe, o pai tinha abandonado. Então ele era ajudante de pedreiro, 16 anos, dessa faixa etária. E ele falou que no dia que seria o assalto à noite, foi o dia que ele mais trabalhou. Chegou brita, areia, saco de cimento. Então, ele tinha que colocar no ombro e levar tudo. Diz que, né, ele ficou, vou, não vou. Ai, seria não sei quantos reais a mais, não sei quanto. Então, ele disse o quanto foi tentador para ele permanecer firme na decisão de não participar do assalto. Mas, muitas vezes, a sedução do dinheiro, né, como Davidson Douglas falou, né, que já teve acesso à arma, à droga no baile. Então, observe como é muito fácil o acesso a essas coisas para os jovens da periferia, é muito fácil. Claro que a gente sabe também que na classe média alta também existe, mas eu falo assim, trazendo para a nossa realidade mais aqui de perto, que nós, como professores de escola pública, a gente observa que é coisa muito mais fácil. Já são homens, não são crianças nem adolescentes, né? O menino na classe média alta é menino, a menina. Na nossa classe é o homem, precisa amadurecer muito rápido, né? Logo para assumir, ou ajudar a mãe, ou assumir totalmente a casa, porque há os abandonos, ou só mora apenas com a avó. É muita realidade que nós vemos, né? Muitos estudantes vendo seus pais sendo assassinados na presença deles. Então, assim, são fatos que a gente precisa entender como é difícil mexer na estrutura social, porque precisa de interesse, precisa de querer, precisa de observar que, como disse as meninas da escola particular, elas disseram que não foi opção delas, né? Foi sim de um grupo que optou para, né? E optou também para que essa grande massa, né? Eu lembrei de uma música, a massa dos meninos domados, que somos nós, né? Acabei esquecendo, mas são uns compositores aqui da Bahia, a massa dos meninos domados, que somos nós, né, ficássemos nessa mesma, né, nessa mesma situação, domados, submissos, sem possibilidade de ter um acesso àquilo que é de direito, né, porque a educação diante das leis é um direito humano, né, mas um direito humano qual? Como é a educação de qualidade, em qual sentido? Com ausência de professores, porque todos estão abandonando a carreira, não há uma nova geração disposta a ser docente, como é uma escola sem estrutura, sem condições físicas, a gente observa no início também do documentário, aquela aluna, né, lá em Pernambuco, antes de Valéria falar, ela dizendo que mesmo doente, ela quer ir para a escola. Lindo! Porque ele mostra também a esperança, né, de a única oportunidade que ela vislumbra ali é pela educação. Então, ela diz que mesmo doente, ela vai para a escola. E isso faz com que a gente seja motivada a continuar a nossa caminhada de forma mais crítica mesmo, trazendo estudantes dizendo, olha, a gente está aqui juntos, né? Isso, colega, muito obrigada. Isso mesmo, a massa.
Muito, muito boa essa música, né? Porque me falando, a massa somos nós, a massa que está aqui na base, né? Fazendo crescer mesmo, mas, por outro lado, essa massa precisa crescer de forma mesmo para problematizar essa sociedade, né? E aí nós somos os que problematizam muito são os bichos atravessados, né? Porque todos querem se manter na sua comodidade, quando chega alguém que questiona, esse alguém é mal visto. Então, por isso é importante que nós, enquanto professores, possamos ser apoios um para o outro dentro da nossa escola, né? Ter essa rede de apoio que tanto a gente fala dos estudantes com deficiência, que a gente seja a rede de apoio para os nossos colegas, porque quando a gente faz essa massa crescer, aí a coisa pode melhorar sim, e como. E aí me fez lembrar também, na escola ano passado, os nossos alunos foram instigados, como foi dito, eu sou professora da sala de recursos, né, do atendimento educacional especializado, mas nós somos professores, né, dentro da escola nós somos professores, a minha profissão é professora. E aí, o ano passado, a gente fez um evento bem legal com os colegas, mas envolvemos todos os estudantes e como eles ficaram entusiasmados com aquela apresentação. Eu era aluno do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano, né? Então, os alunos que queriam participar, eles tinham direito a participar para declamar poesia. Gente, foi assim maravilhoso, né? E assim, o engajamento juvenil, quando a gente dá essa oportunidade para eles, né, de fazer algo diferente, podemos relatar também aqui nosso colega João, né, João? Uma experiência bacana que ele faz também na aula de educação física com os estudantes, como ele se envolve. É lindo de ver os meninos envolvidos nas ações, mas não pode ser algo estagnado, algo que seja meu, ou que seja do meu colega, mas tem que ser uma política da unidade, né, da escola, das instituições escolares, para que esses nossos alunos se engajem mesmo, né, dar a voz, porque eles têm voz, mas eles não têm a vez, né? Eles precisam ter esse momento de pensar, de debater, e parece que a gente tem medo, né, quando os alunos questionam, e é isso que a gente precisa motivar nossos estudantes. E aí a gente passa um pouquinho para a Escola do Rio de Janeiro, a gente vai chegar a Davidson, né, que a gente começou a falar sobre esse menino, e foi aquele debate, né, quando ele fala sobre a questão do acesso fácil, como foi dito aqui, e o momento também que Davidson, de alguma forma, ele é resgatado, quando se tem o acesso à oficina de música, de ritmos, né, na comunidade. Então, a fala da professora, quando disse assim, Davidson, eu conheço bem, ele não é envolvido, mas, tipo assim, é uma presa fácil, porque ele conhece todo mundo, né? Então, se não tiver cuidado, Davidson pode se envolver. Mas, por outro lado, quando Davidson começa a participar das oficinas de ritmo da comunidade, ela disse que Davidson tem uma melhoria, né? E aí eu me fez lembrar muito essa questão das escolas de tempo integral, se tivesse de fato oficinas, me fez lembrar se de fato a gente tivesse outros projetos da nossa escola para os nossos estudantes se engajarem. Então, a gente observa quando a professora diz, né? Ele extravasa toda a energia dele aqui no tambor, né? Então, assim, isso que a gente precisa fazer. Nossos estudantes estão muito no mundo virtual, né? E essa coisa deixa muito nerd, sem acesso ao esporte, sem acesso a um lazer de qualidade. E aí a gente observa que as meninas da escola particular, elas têm acesso à natação, à yoga, né? Elas têm acesso a outros benefícios, tantos outros, que nossos estudantes não têm. Então, nossos estudantes só têm como lazer a escola. O único lazer, muitas vezes, do nosso estudante é a escola. E eu lembro que no período da pandemia, foi muito difícil para todos nós, né? Nós sabemos disso. E eu lembro que a mãe falou assim, como a escola faz falta. Por que essa mãe disse isso? Não é que a nossa escola seja um espaço, né, de depósito das crianças, mas essa mãe é uma mãe com um filho com TEA, né, não verbal, e o único tempo que essa mãe tinha para ir ao médico, gente, era quando ele estava na escola. Porque ela não era de Feira de Santana, ela não tinha ninguém, o marido estava trabalhando, Imagina tantas realidades, as múltiplas realidades que tivemos aqui no nosso país, em todos os outros países, né, de mães que só tinham como apoio a escola,
né? E aí, se alguém escuta isso, fala, nossa, a mãe queria se livrar desse menino, mas não foi, né? Então, a gente observa também como a desigualdade social, ela chega para as mães com deficiência. Eu vou dizer para vocês que esse ano foi a primeira vez que tem lá na lei, né, que nós precisamos participar, o aluno precisa ser avaliado, acompanhado pela equipe multidisciplinar. Foi a primeira vez que eu tive acesso à equipe multidisciplinar de um estudante que eu acompanho. Por quê? Porque esse menino é de classe média. Os alunos que eu sempre acompanhei de classe popular só era o atendimento na sala de recurso. O único atendimento que o estudante tem. Não tem atendimento de um fono, de um neurologista. O neurologista é uma vez ao ano, né, um exame de tomografia. Nada disso. Pela primeira vez, eu estou num grupo de equipe multidisciplinar de estudantes com deficiência, porque a gente observa como essa desigualdade social ela é perversa mesmo. E a gente fala da intersecção. Na deficiência também, né? Então, a desigualdade social ela atinge a todos, positivamente para quem é privilegiado e negativamente para quem não é privilegiado, né? Para quem está na massa aí constantemente. E aí eu vou falar para vocês que tem um momento, né, que a professora Celsa, uma professora jovem, né, ela diz que todo mundo sabe dos problemas da educação, mas ninguém faz nada, né? E é interessante, por mais que a gente esteja do meio, né, da categoria, mexe com a gente, né? Mexe com a gente toda vez que fala sobre educação, né? É como se a gente estivesse não fazendo nada, né? A gente não estivesse produzindo, porque os resultados não são assim tão visíveis, não são significativos tão assim no olhar, né, de todos. A gente não vê de forma tão direta isso. Thelma, seu microfone está fechado. Nossa, desculpa, né? E a gente, eu vou repetir. E o ano passado saiu um novo dado, né, sobre a capacidade de leitura dos estudantes brasileiros, e mais de 70, quase 70%, mais de 70% aproximadamente, não sabe ler e escrever. Se nós estamos na sociedade leitada, tecnológica, saber ler e escrever é o primeiro passo, né? Se esse estudante não tem acesso à leitura, não tem essa capacidade, tem acesso, mas não tem capacidade de leitura reflexiva, ele está excluído, né? Aí já tem mesmo a exclusão. E a gente observando que, por mais que a gente diga que estamos num país com perspectiva inclusiva, e a gente, quando a gente fala inclusão, não é só estudantes com deficiência, a gente observa que essa inclusão é disfarçada, maquiada. É uma inclusão e, ao mesmo tempo exclusão encobertada, né? Porque a gente está dando todos os acessos, mas a gente não dá outras possibilidades de permanência, né? De aprendizagem, de participação, de reflexão. Eu só vou projetar só uma leitura de imagem aqui, que eu gosto demais dessa. E vocês observam, por favor, se vai chegar aqui. Aí, por favor. Segundo. Tem uma leitura de imagem que eu gosto muito, que ela traz aqui para a gente. Consegue visualizar, gente? Tá Está abrindo, tá visualizando? abrindo. Pronto, Carregou. pronto. Essa imagem, né, para a gente não ficar só falando, né? Quando a gente olha essa imagem, a gente vai lembrar muito do que a gente conversou até aqui, né? O menino, né, com fone, com sua casa organizada, seu quarto de estudo, né? Enquanto o nosso estudante está ali na sala com os seus irmãos e todo mundo conversando, todo mundo assistindo ao mesmo tempo, né? O menino que está com fone, sorridente, ele tem a visão. Observa que tem uma janela. A janela é a universidade.
tem todas as possibilidades, né? A leitura da imagem que nós podemos fazer é essa. Ele tem todas as oportunidades, né? Todas as aulas. Eu lembrei que durante o documentário, os estudantes falavam, né? Tinha um estudante chamado Ronaldo, que ele disse que ele estudou o verbo to be do sexto ano até o terceiro ano. Aí, quando chega no terceiro ano, ele nem mais lembra, né? Ninguém lembra. E a gente lembra mesmo que muitas vezes o professor de inglês não tem nem especialização na área. É um professor que pega a carga horária para ser complementada, uma disciplina para complementar. Isso também é uma defasagem para os nossos estudantes, porque é cobrado isso, né? E esse menino, ele tem a universidade. Eu achei interessante, né? Porque colocou a janela que aparentemente não podia ser janela nenhuma, mas fez questão de colocar lá o nome universidade, né? No quarto dele também tem TV, né? Certamente com mais informações. Observa, ele está todo aparado. Ao contrário, em contrapartida, a gente observa que nossos estudantes tá lá, né, em uma realidade sem muitas condições, e isso vai impactar. A janela está fechada. Olha que interessante. De um lado, a janela aberta, para a gente compreender como essa desigualdade ela enlarguece para muitas pessoas e estreita caminhos para outros, né? Já o outro menino, ele tá com a janela fechada. É como não? Diz para gente que a mesmice vai continuar, né? Não tem como romper essas correntes de opressão. A leitura que a gente faz a primeiro momento é essa, né? E dói porque a gente observa que quantos potenciais estão sendo negligenciados, apagados também pela violência, por assassinato dos nossos jovens, né? Quantas potências foram silenciadas, né? Deixa eu passar aqui para vocês. E eu gostaria que vocês aí observassem apenas, se alguém puder abrir o microfone, uma leitura, observa aqui no quarto do menino que está com fone, ele está muito feliz. Eu queria que vocês pegassem aí qual é a outra dica que foi dada, né? Para que a gente possa aqui fazer essa reflexão juntamente aqui. Tem outra informação aí nessa leitura de imagem, observem. Alguém pode compartilhar? Vamos lá. Não? O notebook. Pode falar, Maria, por favor. Uma imagem que eu vejo interessante é nessa seção dos quadros na parede, na parte de baixo tem uma mamãe com os braços abertos para o filho. Conseguiram ouvir? Sim, estamos te escutando. Entende? Além disso, tem também o notebook aberto, né? Está lá, aula online. Nosso estudante, voltando para a pandemia, tem muitos estudos recentes falando sobre que alargou a desigualdade, né? Os alunos não tinham acesso à internet, os professores estavam super cansados porque tinham que fazer várias aulas, né? Estávamos, na verdade, um pouco fomos pegos de surpresa, né? Mas enquanto as escolas particulares, elas de repente se organizaram, nós ficamos por muito tempo esperando dos governos, né, locais a tomar uma postura, uma decisão de disponibilizar recursos tecnológicos para que a gente pudesse oferecer aos nossos estudantes. Pode falar, por favor? Levantou a mão, Maria? Ok. Pode falar, professora, continue. A leitura que nós fazemos dessa segunda imagem são os empecilhos, né, as barreiras, né, que encontramos. Aqui
a gente poderia falar sobre a questão do meio de gênero, mas eu não vou discutir também, mas claro que o filme traz, né, sobre a questão do gênero, as meninas, uma menina engravidou, né, ao término do documentário. A gente sabe que isso faz com que há um abandono também, uma evasão escolar, porque precisa cuidar da criança, geralmente mãe solo, tá? Mas eu vou trazer mais para a questão das possibilidades aqui, né? Eu não vou colocar agora a questão do gênero, mas a gente vai colocar com realmente a questão da desigualdade social. O homem, né, que eu vou falar como a classe média alta, né, elite brasileira, né, ele tem todas as possibilidades, não tem nenhum esforço, né, porque ali tem vou dizer ali que como se fosse não é escada volante, não, né, esqueci o nome que geralmente tem, como se fosse uma escada rolante, tá? Então, a gente observa que não há nenhum empecilho, não há nenhuma barreira para essa pessoa chegar até o seu objetivo, até o seu sonho. Que, inclusive, em alguns momentos durante o filme, o repórter lhe pergunta, né, sobre os sonhos. Ronaldo quer ser padre, né? A menina diz que poderia ser alguma agência, Valéria trabalhar em agência de turismo. Davidson Douglas queria ser militar, né, da alta patente mesmo, e as meninas da escola particular, elas falavam de ser médicas, engenheiras. Observem que até a profissão, a escolha da profissão, diz muito dessa estrutura que a gente vive, né? Então, quando os meninos, você não vê geralmente jovens de classe média alta falando que vai ser mecânico, porque ali não é a realidade deles. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente lembra também de muitos ditados populares, né? Filho de peixe, peixinho é. Não. Nem filho de peixe, peixinho não é, não. As oportunidades dadas para o peixe, o peixinho vai ter, né? Então, a gente sabe que essa questão da oportunidade social, né? Então, essa leitura de imagem, ela traz os empecilhos, né, as barreiras, tudo que a gente possa imaginar para que essa mulher, vou falar, essa mulher está representando a classe trabalhadora, né, a classe popular, para que não chegue ao objetivo, que é a universidade, né? E observe como os caminhos têm um objetivo ali proposto, mas os caminhos são muito diversos, né? São muito distintos. E as meninas da escola particular falam sobre os mundos diferentes que elas vivem e dos meninos da favela. E me chamou muita atenção, e vou repetir, quando ela disse, eu vou deixar minha natação, meu tempo, meu trabalho para fazer um trabalho voluntário, né? Então, a gente não precisa de voluntarismo, não. A gente precisa, de fato, de oportunidade, de políticas públicas sérias, e não de governo, mas políticas brasileiras, políticas públicas garantidas, independente do governo, para que, de fato, isso possa ser minimizado um dia, né? E, por fim, tem essa imagem que eu gosto demais, porque ela vem dizendo o quanto foi dito por muitas vezes que educação, saber ler e escrever é coisa da elite brasileira, né? E esse Gessé Souza, né, um sociólogo brasileiro, que lançou um livro agora muito interessante, né? Pobres da extrema-direita, vale a pena, né, ter acesso, mas um livro que me chama muita atenção dele é A Ralé Brasileira, né? Bem interessante mesmo. Essa charge se mexe muito comigo, porque, assim, quando essa mãe grita e diz para esse filho, você vê que é uma expressão de grito, né? Que quando ele diz, mãe, eu quero aprender a ler e escrever. E a mãe responde, lá vem você com as manias de grandeza. Não, saber ler e escrever não é mania de grandeza, é um direito, né? Único, vou dizer assim, muitas vezes, para que a gente possa, de fato, ter acesso ao que pode mudar um dia a estrutura social desse país, tá? Agradeço a escuta, a paciência e espero que possa ter, assim, né, ajudado na discussão. Obrigado, Delma. Valeu pelas reflexões, pelas provocações.
pelo seu olhar para o filme, e eu te ouvindo sobre o filme, pensei em outras coisas que não tinha pensado antes. Obrigado. E aí a palavra está franqueada. Se alguém tiver questões, comentários, intervenções, fica à vontade. Eu fiz algumas anotações sobre o filme, já que ninguém levantou a mão aí, colaborar também aqui no debate. Esse filme eu assisti na primeiro período da graduação, né? Naquela disciplina Estrutura, Funcionamento e Educação Básica. E voltar para esse filme muito especial nesse momento, porque eu tô lembrando aqui da minha cabeça ingênua de 18 anos assistindo esse filme. Primeiro que eu fiquei pensando, é sério que as pessoas mais ricas desconhecem tanto assim a vida de quem é mais pobre? E aí, pouco tempo depois que eu assisti esse documentário, eu fui convidado para uma paróquia para dar uma formação, e aí era uma paróquia mais elitizada da capital de Aracaju, né? E aí o jovem falou: não, eu conheço o pobre da cidade de Aracaju porque eu vejo o jornal. Eu conheço o pobre brasileiro porque eu vejo o documentário. Aí eu perguntei: já pegou ônibus aqui em Aracaju? Aí ele falou: não, porque quando eu preciso ir para algum lugar, tem o ônibus escolar que me pega, o transporte escolar que me pega e me deixa em casa. Eu vou para algum lugar, meu pai sempre me pega ou me leva. Ou em 2012 não tinha Uber como tem hoje, né? Ou tem táxi, tem o número do táxi que eu ligo e ele me pega e ele me leva. Eu nunca peguei ônibus, eu não sei como é que pega ônibus, eu não sei quais são os ônibus que passam aqui e eu nunca chamei ônibus, eu não faço a menor ideia como é que funciona o sistema de transporte público de Aracaju. Então, quando eu conheci esses jovens, acho que uns 4 ou 5 jovens trouxeram isso no grupo, outros eram do mesmo bairro, mas pegavam ônibus de vez em quando e tal. Então eu fiquei pensando, de fato, aquele documentário tem um ponto ali que eu não tinha me ligado. E aí eu fico pensando, a partir do documentário, para passar para o João, nesse primeiro momento, que é até que ponto as características negativas, que nós julgamos como negativas nessa juventude atual, desse século XXI, são deles, até que ponto eles são transviados, ou até que ponto a geração que é anterior a essa juventude não soube oferecer caminhos, ou criou muros para que esses jovens pudessem transitar entre possibilidades saudáveis, criativas e etc. E aí, pensando quantos por cento dos jovens hoje em idade escolar, apesar de todos os incentivos que nós podemos pensar, conseguem ler e escrever e terminam o ensino médio. Então, principalmente os meninos, né? O Brasil está vendo hoje um movimento que a universidade brasileira hoje é composta majoritariamente por meninas. E aí os caras não querem terminar o ensino médio e muito menos fazer faculdade. Então, nas minhas turmas, a negligência com os estudos já é muito mais perceptível entre meninos do que entre meninas. Então, por que esse modelo educacional atual está afetando tanto os meninos na nossa sociedade? E aí eu passo para o João depois desse comentário, que nós estamos vendo uma geração agora, nesse momento, está havendo um investimento maior na educação. Ok, né? Na Bahia, pelo menos, são milhões de reais investidos em estruturas físicas e tudo mais. Mas até que ponto esse financiamento tem gerado impactos positivos? Até que ponto esse financiamento está, de fato, emocionando nossos alunos? Emocionando no sentido de, pô, que bom que eu tenho essa escola. Então, quando eu entro na escola no primeiro horário do integral na tarde, ou quando eu entro na escola no quarto horário da manhã, ou no quarto horário da tarde, sempre tem uma queixa do lanche. Esse lanche não presta, esse lanche é ruim. Gente, você comeu cuscuz, você comeu feijão, você comeu carboidrato e proteína de qualidade. Você tá achando o que é que tem de ruim? Não, não presta. Ah, você comeu frutas, não presta, eu não quero isso. O que você quer? Então, como a gente dialoga também com essa galera para que a escola seja esse espaço que encante? João, vai lá. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, parabenizar a Delma pela excelente exposição. Acho que ela traz uma série de elementos, né, que elas vão percorrendo, né? Eu acho que o bacana desse projeto é que a gente acaba fiando aí, né, vários nós de um filme para outro, né, para um documentário para outro, e traçando esse fio condutor, né, do debate.
E eu acho que Delma, ela é muito feliz quando ela destaca sobre o que é esse fio condutor desse documentário, que são justamente essas questões das contradições de classe, né? As desigualdades sociais, as diferentes expressões das desigualdades sociais, que são justamente essas contradições de classe, que no Brasil essas desigualdades, elas começam no próprio direito à vida, né? Eu acho que é um ponto importante, que são diferentes para pessoas de raça, de classes, de gêneros diferentes, né? E isso eu acho que o filme ele trabalha muito bem nessa dinâmica, quando começa a chegar lá pro final, do meio pro final, que começa a pegar aquela escola, a escola particular, né? Chama atenção pelo perfil, né? Dos estudantes. Você não via nenhum estudante negro, assim. Isso é muito gritante. Isso não é distante do que a gente vê aqui. Não precisa ser uma escola de elite, assim. Basta ser uma escola de classe média, que cada vez menos a gente vê a presença de estudantes negros, né? Minha enteada estuda numa escola em Salvador, é uma escola de classe média, né? Não é uma escola das mais caras, é uma escola cara, mas não é das mais caras. E impressiona, assim, a quantidade de estudantes brancos que estão ali. E, na verdade, é porque você constatar, né? Ele grita, né? Mas representa do que são essas contradições sociais no Brasil, e que, se a gente olha em perspectiva, né? Se a gente pensar do ponto de vista da política mesmo, assim, né? Chama atenção também sobre essa questão das metas do PNE, né? Ela fala sobre a educação de tempo integral, né? Por que que dessas metas aí do PNE de 2014 a 2024, poucas foram de fato cumpridas, né? Porque a gente teve aí, dentro desse período, o teto de gastos, né? E agora, renovado 2023 para cá, né? O novo teto de gastos, que coloca como quase inviável qualquer projeto, qualquer perspectiva de uma educação mínima, já compreendendo que ela é extremamente rebaixada, já compreendendo que ela é muito rebaixada, assim. É uma educação rebaixada para os filhos dos trabalhadores. É essa a questão, efetivamente, né? E se a gente leva para a perspectiva dos trabalhadores, a gente também tem um rebaixamento do próprio, inclusive, aí que vem novamente o ataque, né? O ataque do Haddad, né? Quando ele vem falando sobre essa questão do ataque ao piso constitucional, da educação e da saúde, ele vem nesse sentido porque o novo teto de gastos, ele vai criar um gargalo com relação a isso, né? Porque não vai ter como valorizar exponencialmente, porque tem um limite ali. E como o piso ele é constitucional, né? Como é que faz? Então, tem que atacar aí os pisos, tem que atacar aquilo que é direito do trabalhador, né? Então, isso em perspectiva, assim, olhando em perspectiva, a gente vê que essas contradições, elas tendem a ficar cada vez maiores, assim. E é o que eu acho que é o mais desesperador, assim. Eu acho que agora, também para fechar minha fala, eu queria trazer, por exemplo, a reforma do ensino médio, assim. O que é, efetivamente, a reforma, esse novo ensino médio, é um total rebaixamento do currículo para a formação, para essa suposta empregabilidade, né? Que hoje em dia você não tem garantia de emprego. É você estudar e você não tem garantia de emprego. Mas, e criar esse ideário, né, do empreendedorismo, criar, internalizar nesses estudantes, nesses jovens, que a perspectiva deles vai ser essa, e se eles não se virarem, eles vão ter uma vida muito ruim. E que, mesmo se virando, assim, a garantia da vida ruim, ela está posta. Então, o que está se colocando, assim, inclusive, a impossibilidade de sonhar. Que eu acho que em algum momento não sei se no documentário fala sobre isso, ou se eu estou misturando, mas é essa possibilidade de sonhar mesmo, assim, como isso ele é tão radical nesse sentido, que a própria possibilidade desse jovem de sonhar, eles estão sendo impossibilitados, assim, dentro desse colapso, desse gargalo que está sendo colocado para a educação pública em especial, né? Enquanto isso, em outro paralelo, né, a gente vê, por exemplo, nessa escola que eu citei lá da minha enteada,
sexto ano, eles têm provas todos os dias, velho. Eles têm prova todos os dias, eles têm provas toda semana. Toda quinta-feira eles fazem uma prova. Semanalmente, desde da segunda ou terceira semana de aula. Então, percebam, eles cada vez mais cedo estão sendo formados para esses moldes de vestibulares, de Enem, cada vez mais cedo. Enquanto isso, a gente chega na escola, a gente não tem garantia de uma professora da sala de recursos, a gente não tem uma série de garantias, falta professor, etc. A gente tem gestores que perseguem professores, a gente tem uma série de contradições que a gente tem que saber lidar. Enquanto isso, o aluno da escola particular está lá, né? Sendo treinado para assumir essas funções. Então, os dilemas, né, dentro da expectativa social que se cria em torno dele, os dilemas são outros, né? Vou fazer medicina, vou fazer engenharia. O dilema do menino de parte dos nossos estudantes. Vou fazer medicina na Baiana ou na Unite? Exato. Olha o dilema aí, ó. Olha o dilema. E o dilema que o jovem, que parte desses jovens, eu acho que o documentário traz, assim, né? Ele não vê sentido no estudar, ele fala que amanhã eu posso estar morto. Então, ele sabe que ele está meio que no fio da navalha, porque as contradições sociais, elas são extremamente latentes de que ele está inserido, né? Então, isso é muito devastador, né? Isso é muito violento, assim, para a formação dessa juventude, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Vou fechar. Também é um documentário que ele traz muitas coisas, assim, né? Eu queria, inclusive, falar sobre a questão eu não sei se pautou, eu tive a impressão que sim, sobre a educação de jovens e adultos, assim. Eu acho que é um ponto importantíssimo que precisa Fala sobre ser... ensino noturno, assim, mas tem horas que fica a impressão que é regular, tem a impressão que é isso. Eu também tive essa impressão, porque eu vi senhoras, assim, de fundo, pessoas mais velhas e pessoas jovens, assim. Eu tive essa impressão, mas depois, no final, pro conselho, me parecia ser uma turma regular. Então, fiquei nessa impressão, se era uma turma de EJA, se não era. Mas a gente tem hoje essa como também uma consequência desse processo, cada vez mais uma diminuição na faixa etária do estudante que está no EJA, né? Está na EJA. Especialmente Fundamental 2. Na Bahia, você tem no ensino médio o tempo juvenil, né, João? Eu falo na Bahia porque é onde eu estou pisando. Não sei se outros estados, se tiver alguém para falar. Então, tem turmas de EJA de pessoas de 15 a 17 anos. Sim. E eu falo, por exemplo, a EJA de Fundamental 2. De Fundamental 2 tem vários alunos, assim, que foram meus alunos, por exemplo, de sexto ano, que estão formando turmas, assim, de EJA. E aquele perfil que a gente imaginava, que era daquele do trabalhador, do cara que já é adulto, que volta para terminar a escola, está mudando completamente. Então, até para isso, como que lidar com esse jovem que está ali, ainda está tentando se amarrar a alguma coisa, mesmo que não convencido, né, de que a escola pode ajudá-lo, e num cenário tão diverso, né? Tão diverso, são perspectivas diferentes, são realidades diferentes, enfim. Eu acho que é um ponto interessante da gente também pensar, né? E, inclusive, do ponto de vista político, né? É extremamente negligenciado, né, nesse país. É isso. Eu queria lançar uma pergunta para a Delma e para demais pessoas aqui presentes, que é sobre a questão, como é que vocês estão avaliando essa questão da aprovação automática? Porque, tipo assim, a educação, tanto a pública como a privada, é um acúmulo de negligências hoje no Brasil, na minha leitura. Na privada, há negligências do ponto de vista das relações interpessoais, né? Então, com o poder da ideologia, né? Então, os mais ricos não estão tendo mais vergonha de ser racistas. Teve um caso de um menino que acabou tirando a própria vida por conta de racismo na escola de ricos, né? Ele era bolsista. Então, eles não estão tendo vergonha mais de escancarar e ostentar e botar para fora esses valores que eles aprendem em casa com os pais, de racismo, machismo, LGBTfobia, etc. E do acúmulo de negligência do setor público vai por outras ondas. A falta de professores ou a falta de recursos para implementar projetos. Então, a educação no Brasil hoje é um grande acúmulo de negligências. E tentando economizar, que na minha leitura é tentando economizar e cortar custos, eu empurro essa pessoa para a próxima série independente. Se está vivo, está matriculado. Eu brinco, esse ano eu cheguei muito chateado na jornada pedagógica,
e brinquei com alguns colegas. Quem está vivo passou, né? É isso que aconteceu? Quem está vivo passou para a série seguinte, já nem vim para a escola, estamos vivos, estamos matriculados, e vida que segue. Que também teve esse lance do sistema, que, por exemplo, o João é aluno do matutino, tem 100% de faltas. Quando o João migra para o vespertino ou para o noturno, ele vai com 100% de presença, porque o sistema paga a frequência de João. Então, como é que vocês avaliam os impactos dessa progressão automática a curto, médio e longo prazo na educação pública brasileira? Inclusive, foi um ponto que eu coloquei aqui na aprovação automática, e acabei não discutindo, né? A aprovação automática, a gente vai voltar um pouco, reportar um pouco ao filme, porque vai dizer um pouco mais da nossa realidade também, né? Que a gente tem observado isso. A aprovação automática, né? Quando a professora de sociologia nunca compareceu à escola, mas até os desistentes tinham nota 8, como todos, né? Isso ali realmente é um absurdo. Mas a gente observa que o governo quer essa aprovação automática para aligerar mais ainda e enlarguecer, né, distanciar as possibilidades dessa classe popular, né? Sabemos que aqui no Estado, nas escolas do Estado, se tem um conselho de classe, mas quando os colegas retornaram para né, o ano letivo seguinte, os alunos que foram reprovados estavam reprovados, né? Então, perceba, né? Que projeto é esse? Que projeto é esse que diz que todo mundo é na escola, está na escola, tem direito à educação, mas não tem direito à aprendizagem? Porque eu preciso ter direito ao acesso, sim, à permanência, sim, à aprendizagem e à participação. No nosso caso, os dois últimos, não vale a pena, né? Eu não preciso estar, não preciso aprender, preciso estar para constar que o Estado, os municípios estão atingindo a todos, né? Fazendo a democratização do ensino acontecer, e todo mundo está tendo acesso ao direito, né, constitucional. Porém, quando a gente olha que esses estudantes são aprovados automaticamente, sem nenhuma base mesmo de reflexão, sem nenhuma condição de dar continuidade à sua caminhada escolar, isso é muito sério. Porque uma coisa, quando esse estudante tem algumas lacunas, e no decorrer, né, da sua caminhada escolar, ele vai superar, né, vai fechar esses buracos. Outra coisa, quando são competências básicas que esse estudante não garantiu ainda, e mesmo assim ele é aprovado, só vai gerar indisciplina, desinteresse, evasão, os estudantes vão para as turmas da EJA, que é isso que a gente tem observado. Então, se eu não tenho uma base, de fato, sólida, esses estudantes vão sendo empurrados, a gente viu mais ou menos isso, falou da dependência daquele menino, né, Davidson, e aí a gente observa que isso é muito mais gritante, tanto para a questão social, quanto para a autoestima até desse próprio estudante. Esse estudante não se sente capaz de estar ali, então, esse conteúdo não tem nada a ver comigo, não dialoga comigo, porque eu estou aqui, então vamos bagunçar. Então, a gente observa que muitas vezes a indisciplina também gera pela não aprendizagem. Se eu não aprendo, não tenho engajamento, se não me interessa esse conteúdo, se não me diz, né, não fala nada para mim, por que eu vou perder meu tempo aqui, né? Então, a aprovação automática também é uma forma de enlarguecer mais ainda a desigualdade social e também, de alguma forma, deixar esse estudante mais à margem da sociedade e um prato fácil, uma presa fácil para o mundo do crime, infelizmente, que não precisa de leitura, de escrita, né? Só esperteza. James, Mari. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu estava refletindo sobre tantas coisas, né, aí na educação, e eu que já estou nessa área, na porta da aposentadoria, então já vivenciei tudo isso. E eu vejo sempre as coisas se repetindo, né? As coisas ruins, né? Infelizmente. Né? E isso me faz adoecer. Eu adoeço porque eu sou apaixonada pela educação, né? Eu não fiz, não foi porque eu não tive outra opção. Eu me lembro quando eu fiz magistério, lá no magistério, meu primo falou para mim, jamais, você vai ser professora, você vai morrer de fome. Ó quanto tempo tem isso. Então, não tô nesse lugar
por causa de salário, por causa de nada disso. Eu sou apaixonada por isso, eu dei para Mobral, de alfabetização de Mobral. E aí, quando fala vocês falam agora na aprovação automática, infelizmente, é porque a gente não conhece o que está escrito lá nas teorias sobre isso. Quando surgiu essa questão da alfabetização automática, foi no ensino básico. Como eu sou pedagoga, eu sou professora de ensino básico. Então, existia o primeiro ciclo e o segundo ciclo. O primeiro ciclo era de 3 anos, o segundo ciclo de 2 anos. E quem era responsável pelo primeiro ciclo e segundo ciclo? O primeiro ciclo é aquele professor que começou, ele deveria terminar esse primeiro ciclo, porque ele sabia como estava esse menino. Então, na época da alfabetização, isso foi na era de Paulo Freire, que muito se pesquisou, estudou, se o nome dela agora, que traz um nível de aprendizado. Então, a gente fazia essa autoavaliação de nível de aprendizado de leitura. Então, a gente sabia como o menino estava para avançar esse menino, avançar na leitura e na escrita. Então, existe uma teoria para isso, uma teoria que dá certo se realmente fizer como deve ser feito. Então, na época do primeiro ciclo e segundo ciclo, do ensino básico, às vezes a professora começava, quem indicava, geralmente quem indica o professor de ensino básico é o gestor, a Secretaria de Educação manda o professor, e o gestor vê onde está precisando, tem vaga e coloca o professor. E, às vezes, esse professor não tem perfil de alfabetização. O primeiro ciclo tem que ser professor com esse perfil de alfabetização. Então, às vezes, o professor não é isso que ele quer, apesar que tem assim, o pedagogo tem que estar preparado para alfabetizar, né? Então, mas às vezes o pedagogo ele tem um perfil melhor de 4º e 5º ano, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar. Então, eu amo alfabetizar. Então, sempre prefiro o primeiro ciclo, mas eu sempre disse, eu quero ficar os 3 anos, porque eu tenho meta. Eu trabalho assim, ó, o primeiro ano, minha turma tem que estar em junho alfabetizado, lendo e escrevendo. Pode ser que a escrita não esteja ainda ortográfica, né, que é outro nível, tá? Tem níveis de escritas. Pode ser que ele não esteja ortográfico ainda em junho, mas já está lendo e já está escrevendo, fazendo lista de palavras, vamos dizer assim. E então eu preciso dar continuidade às minhas metas, ao que eu quero que meu aluno alcance. Mas às vezes isso é cortado, né? Porque o sistema não quer isso. Às vezes o professor sai dessa turma, vai para outra turma, porque não tem. É importante o 5º ano, que o menino vai para o 6º ano, olha, é uma confusão, né? Então, eu sempre briguei para estar nesse primeiro ciclo. Então, não é uma alfabetização automática, não é bem assim essa palavra. É um aprendizado que dá continuidade, e isso na educação básica. O que acontece, que não acontece, né, que deveria acontecer na educação básica, é esse processo. Aí, quando chega lá para o 6º ano, no ensino fundamental final, esse menino não tem a base, que foi frustrada na educação básica, e querem fazer essa alfabetização automática, que já não funciona mais. Aí tem distorção idade série, aí inventa os projetos, uma alfabetização de 6 meses, assim, eu esqueci os nomes agora, de alguns projetos, né, para melhorar a distorção idade série, inventa um monte de coisa, mas é porque lá na base não foi dado. E é como a professora que estava fazendo a palestra falou, a quem interessa? Né? Esse menino não saiu alfabetizado na educação básica. A quem interessa? Né? Esse projeto, que projeto é esse? Né? O menino tem que ser matriculado, que eles precisam de número, para que venha dinheiro do MEC, né? Então precisa de número, mas às vezes não permanece. E quando permanece, não há um aprendizado, porque não há um projeto. Agora, aqui na rede municipal está acontecendo algumas aulas aos sábados, na educação básica.
que Janis Maia, estou chamando de sábado show, onde tudo dá certo, onde tudo acontece. Gente, eu quero esse show todos os dias. Eu não quero esse show só no sábado. Eu quero esse show todos os dias. Né? Que o menino tem prazer de estar na escola, que o menino quer estar ali, que o menino está envolvido. Eu quero isso todos os dias, não quero só dia de sábado. Por que só acontece dia de sábado? Sabe? E é preocupante, porque quem inventou essa questão agora do sábado foi quem tirou o tempo integral da rede municipal. Porque esse governo que está em Salvador hoje, quando chegou, existia escola em tempo integral de sucesso na rede municipal. Ele simplesmente fechou todas. Todas as escolas de rede municipal não pode mais ter tempo integral. Aí agora, não vamos no corre-corre, que deve estar lá embaixo, aí vamos botar no sábado. No sábado, esse menino precisa ajudar o papai e mamãe lá na feira. Tem que se manter, ele é segunda a sexta com sucesso, com show. Entendeu? Aí é uma loucura que acontece. Né? Aí tudo dá certo, é porque aí o professor ganha a mais, né? O professor está sábado como extra ganhando a mais. Né? Ganhando hora extra. Pela primeira vez na rede municipal isso está acontecendo. Né? Por que não investe no salário? Né? Então, é muita distorção. Quando eu vejo a professora aí falando, eu fico arrasada, sabe? Quando eu fico... A política pública educacional brasileira, o pé de meia, sei lá, um monte de coisa que inventa para o menino cair na escola, se você pegar o que está na legislação, é uma maravilha. O problema é quando chega na escola. É quando chega no chão de sala de aula. Né? Quando chega na escola, que a coisa não acontece. Porque quem está lá, quem elabora a lei, não sei quem elabora esses projetos maravilhosos, não chama quem está no chão da escola para discutir, para construir junto. Né? Porque se não tem professor, a maioria dos professores são reda, que hoje está, amanhã não está, né? De 2 a 4 anos, e qualquer momento ele pode sair, se chegar um efetivo, o reda sai, então para todo o trabalho que está se fazendo. Né? Então, são algumas políticas, né, que tem acontecido de doer o coração. Ultimamente, eu tenho acompanhado minha mãe na UNEB, né, na Universidade a Pé da Terceira Idade, que é o AT, é um projeto da UNEB. Então, minha mãe tem atividade de manhã e de tarde. E eu vou acompanhando, porque eu estou de licença para acompanhá-la, que ela está com Alzheimer, então, mas tem essas atividades que ela participa, que funciona como terapia para ela. E meu filho, tanto menino da escola, dando estado da prefeitura de farda, né, dentro da UNEB, no campus da UNEB, livremente usando droga. Né? Isso tem me incomodado tanto, que eu fui conversar com um deles. Né? Primeiro que me lembrou meu sobrinho, a faixa etária de 14, 15 anos, né, assim, todo lá no canto, fumando o cigarro dele, eu me aproximei, conversei com ele, perguntei o nome dele, né, e fiz ele refletir no que ele está fazendo. Ou perdendo uma aula, ou furando uma aula, ou não teve aula, sei lá, eu nem perguntei ele por que o que aconteceu na escola, que ele estava ali, que nada justifica, né, nada justifica. Mas levei ele a refletir, né, sobre o que ele está fazendo com a vida dele. Se vale a pena aquilo ali, né, e quando saí dali, a professora mostrou aí um menino que estava com a janela olhando a universidade, outro não. Esse está dentro da universidade, sem perspectiva. Ele está dentro da universidade, sem perspectiva. E aí eu lembrei também do bang que anda aqui no Cabula, onde eu moro, que aconteceu, acho que foi em Tancredo Neves, por aí, e um dos bandidos invadiu a UNEB, né? Entrou pela UNEB e o coronel estava pensando, a UNEB tem que fazer muro. Se imagine. Fazer muro na UNEB. Aí tem que fazer ponte com a comunidade, não muro. Né? Então, ele tem que fazer o trabalho deles. E desde que a gente faça o nosso. Né? A gente não tem que fazer muro em escola. A gente tem que fazer ponte para a escola, ponte para a comunidade. E quando a gente não chamar a comunidade para dentro da escola e refletir junto com essa comunidade, onde a escola está inserida, porque essa comunidade precisa entender que a escola é dela. Eu vou me aposentar e venho embora.
Muitos professores estão ali passar, tem não sei quantas escolas para escolher para onde ele quer ir, e a escola continua, é para eles, é deles, é a comunidade que tem que fazer parte daquilo, ele tem que ter o senso de pertencimento, de território, né? Então, é muita coisa que a gente tem que refletir junto à comunidade. Mas, infelizmente, o que eu vejo muito é se distanciando dessa comunidade, por medo, por causa de violência, ou vários motivos, né? Mas quando a gente nos distanciar da comunidade, pior é, porque ela não vai enxergar o serviço que estamos oferecendo. Não vou enxergar. Se a gente não trazer para refletir sobre o que está acontecendo. Eu sou professora de educação especial. Uma vez no mês, eu me reúno com os pais dos meus alunos, não tenho atendimento no AE, para fazer ele refletir sobre os direitos e deveres dele, como pai atípico ou mãe atípica, e dos filhos. O que é inclusão? Não é matricular um menino com deficiência, é manter esse menino, manter com qualidade, manter com acompanhamento, manter como deve. E se isso não está acontecendo, professor, faz o quê? O Ministério Público é ali. Defensoria Pública é ali. Eles têm que saber onde tem que buscar os direitos. Primeiro tem que conhecer, né, os direitos e deveres, não só os direitos, os deveres deles também, mas também tem que saber onde ele tem que buscar ajuda. Né? Se a gente não, durante a Covid, a gente teve aulas online, e essa também, e nós convidamos um juiz do Ministério Público. Ele falou, se vocês não incomodarem, se vocês não chegarem aqui e falar para a gente o que vocês precisam, a gente não vai sair desse lugar. É vocês que têm que nos mobilizar. Né? Eu achei ótima a fala, porque na reunião estava o gestor da escola, estava os pais, estava o professor, foi como a Covid, para mim, foi maravilhoso. Para a educação especial, que a gente teve a oportunidade de trazer pessoas que não iriam na escola, né? Mas houve essa oportunidade de trazer a comunidade, professor e todo mundo para discutir junto. Entendeu? Então, é essa a realidade, essa reflexão que a gente tem que trazer, a gente tem que fortalecer a comunidade, trazer a comunidade para a gente, para nosso lado, porque, infelizmente, é eles que votam. Né? Política pública, quem faz política pública? É o vereador. O vereador, esse ano, está aí, nas beiras procurando voto. Mas como é que eles vão votar? Em que vereador eles vão votar? Então, a gente precisa sair e mostrar para eles que não é dando um saco de cimento, né? Então, é por aí. Obrigado, viu? Obrigado, Janes Mari. Delma, eu tô indo. Precisamos encerrar, porque tem um segundo grupo que vai começar daqui a 2 minutos. Eu queria te agradecer por hoje e passar para você encerrar esse momento, lembrando quem está aqui presente, que hoje é o nosso penúltimo encontro. Nosso último encontro será a próxima segunda-feira. Pronto, né? Eu agradeço, de fato, né? Foi uma experiência muito boa, né? Agradeço a João pelo convite, a você também, tá? Por essa oportunidade de a gente aqui, enquanto colegas, dialogarmos, né? Sobre a situação da nossa educação brasileira e que a gente não permaneça, né? No desalanto, né? No desencantamento, na desesperança, né? Porque quando a gente espera é porque nós temos perspectiva de melhoria. Então, que essa esperança possa nos mover diariamente e que a gente não esqueça que individualmente a gente não consegue não, mas na coletividade, no apoio um com o outro, nos colegas, com a família, né, que todos que possam juntar essa massa, a gente possa pelo menos chegar a alguns alunos. Se não for a todos, porque infelizmente alguns serão seduzidos por outros caminhos, mas que a gente puder seduzir, que a gente possa seduzir com a nossa prática crítica, com problematização, com leituras de músicas de Emicida, né, de tantos outros aí que faz a coisa mesmo mexer. Que a gente possa levar para a nossa sala de aula músicas que dialogam com nossos estudantes. Muito obrigada. Obrigado, valeu, galera. Até a próxima segunda-feira, último encontro, Brasil Paralelo e a educação brasileira, para fechar. Vou encerrando a gravação e até segunda-feira que vem.